Ilustríssimo Reverendíssimo Senhor Padre José Paulo Vieira e seu coadjutor, Padre Marco Antônio. Reverendíssimo Senhor Padre Berru, Jacques Berru, que é o diácono desta missa, pertencente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Reverendíssimo Padre Gaspar Samuel Peregrini, que representa o reitor do seminário e também trabalha no seminário. Meus amados irmãos, meus prezados seminaristas, prezados seminaristas que vão receber a batina, meus amados reverendas irmãs, meus amados irmãos, eu estou representando aqui Dom Licínio Rangel, que me pediu ontem que viesse representá-lo nesta recepção de batinas. Eu vou apresentar aos senhores uns pontos de reflexão. Em primeiro lugar, citando aquela frase de São Paulo, na primeira epístola a Timóteo. São Paulo disse assim para Timóteo: depositum custode, guardai o depósito. São Paulo está falando com São Timóteo para guardar o depósito da fé. Para os seminaristas que vão receber a batina, para todos nós, é o depósito da vocação. É o depósito que Deus nosso Senhor nos deu, a vocação sacerdotal. Porque esta cerimônia não é só para os padres antigos, uma evocação do dia que nós recebemos a batina, um lembrete para as nossas obrigações, para os seminaristas que não têm batina ainda, uma espécie para suscitar neles uma santa inveja. Ah, que beleza! Colegas nossos vão receber a batina. Então, definitivamente, é uma santa inveja. Não, mas tem para os leigos, para despertar a vontade de rezar pelas vocações. Nós precisamos do padre. Nós precisamos terrivelmente do padre. Mais do que nunca nós precisamos do padre. Todos nós precisamos do padre. Um padre precisa de outro padre. Porque o padre não pode dar absolvição a si mesmo. O padre não pode se preparar a si mesmo para morrer. Ele precisa receber a extrema unção de um outro padre. Então, todos nós temos interesse em assistir a uma cerimônia dessas. São novos padres que dão o primeiro passo para o sacerdócio. São novos que vêm substituir aqueles que vão caindo, não é, do tempo na vinha do Senhor. Então, a primeira coisa que Deus Nosso Senhor pede a nós é a fidelidade à nossa vocação. Deus Nosso nos confia o depósito, assim como confiou a São José, assim como confiou a Nossa Senhora. São José também teve uma vocação, Nossa Senhora tem uma vocação. Qual a vocação de São José? A vocação de ser guarda do menino Jesus, de ser esposo de Maria Santíssima. A vocação de Nossa Senhora, fundamental, a maternidade divina. E Deus Nosso Senhor deu dons para Nossa Senhora, deu dons para São José, dá dons para nós também. Nós não podemos fugir. Ah, eu não sou digno. Quem é digno do amor de Deus? Ninguém é digno. Mas não podemos fugir, porque seria uma covardia da nossa parte, e temos que confiar em Deus Nosso Senhor. Humildade e confiança em Deus. Essa batina é sinal da nossa consagração. O que é mais importante? É a batina ou a consagração? É mais importante a consagração? A consagração é essencial. E a batina é o sinal do essencial. Não é a batina que faz o padre. De fato, não é a batina que faz o padre. É a consagração. Tibi dicati. O padre vai ler daqui a pouquinho, quando abençoar a batina. Esses candidatos estão consagrados a vós. Tibi dicati. E o sinal dessa consagração é a batina. Portanto, a batina é uma veste, sinal de uma consagração. Inditium, os nossos pais usaram, inditium humilitatis, sinal de humildade e de mortificação. Nós morremos para o mundo.
Sinal da nossa consagração é a batina. É o primeiro ponto de reflexão. O segundo ponto de reflexão, o significado, o simbolismo dessa batina. O que significa a batina? O padre que vai vos dar a batina, em nome do bispo, diz: exuat vós vestes deponentes in hominium vestes seculares. Depondo a veste, a ignomínia, a vergonha da veste secular, tire esta roupa e te reveste da túnica de Jesus Cristo. Te reveste de Jesus Cristo. São duas atitudes, dois simbolismos. Exuat, despir-se da roupa do mundo e vestir-se de Jesus Cristo. Aí está o simbolismo da vestição da batina. Nós nos despojamos de Jesus Cristo, nós despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. O velho homem tem como modelo Adão. O novo homem tem como modelo Jesus Cristo. Então é preciso que nós nos revistamos de Jesus Cristo. O que é revestir de Jesus Cristo? O Espírito de Jesus Cristo, as virtudes, o coração de Jesus Cristo, as máximas de Jesus Cristo. Nosso Senhor tinha um profundo amor pelo Pai, um zelo ardente pelo seu serviço, pela sua glória, um santo afastamento das glórias do mundo, um extremo desgosto pelos bens, pelos prazeres do mundo, um soberano desprezo pelos bens do mundo. Jesus Cristo que se comunica a nós em plenitude. É isto que é verdadeiramente, perfeitamente, revestir-se do homem novo, revestir-se de Jesus Cristo. A batina, um terceiro ponto de reflexão, a batina é uma veste de glória e uma veste de ignomínia. Entre os mundanos, entre os profanos, vão rir de nós. Riem-se de nós. Você está com uma roupa velha, uma roupa antiga, uma roupa de mulher. O que não é verdade. As costureiras, os alfaiates sabem que a batina não é própria para mulher. É uma túnica. Mas eles falam assim. Por que eles falam assim? Os inimigos de Jesus Cristo. Aqueles que não odeiam a batina, odeiam a Jesus Cristo. Nós vamos receber essas ignomínias, essas injúrias, que serão nosso de glória. Como São Paulo dizia, que abraçava a cruz, e a cruz ao mesmo tempo era um título de ignomínia e um título de glória, título de ignomínia para os judeus, para os pagãos, para aqueles que não têm fé, e título de glória para aqueles que têm fé. Assim também a batina. A batina para aqueles que amam a nosso Senhor Jesus Cristo é a libré daqueles que se escravizaram a nosso Senhor. É o uniforme daqueles que pertencem ao exército de Jesus Cristo. Como dizia Bossuet, é a bandeira mortuária para o mundo. Eu morri para o mundo. E, portanto, vai suscitar nos seminaristas, no ambiente dos seminaristas, uma glória, um prazer. Cuidado, nós somos criaturas humanas, podemos fugir quando a batina é atacada por respeito humano, por covardia, e podemos aproveitar quando ela é benquista por uma espécie de vantagem. Quais as vantagens que eu vou ter em usar a batina? Quais são os perigos que eu vou correr? Então, não ter medo do perigo e não se aproveitar das vantagens. Não fugir das zombarias, não ter respeito humano e não crescer na glória do mundo, nem para nós, nem para os nossos, à custa da batina. A batina significa o luto. Portanto, nós devemos ter uma conversação santa, uma vida santa, e não usar a batina para cobrir os nossos defeitos. Quanto ao uso da batina, evitem a vaidade e evitem o relaxamento. Não sejam relaxados e não sejam vaidosos. Nossa Senhora está presente. Não é só a Dona Licínio que está presente aqui com a sua oração. Nossa Senhora está presente também. E eu me lembro que uma vez, no antigo seminário, Dom Antônio, dando para os seminaristas uma batina, ele falava justamente sobre esse ponto aqui que eu vou sugerir. Os senhores já leram, não é? O capítulo 6
do Tratado da Devida Devoção de São Luís Maria de Montfort, que é justamente a epístola da missa de hoje, do sábado. Eu vou celebrar a missa do domingo, mas a missa do sábado que o padre celebra no dia de hoje conta justamente a história da bênção da parte de Isaac sobre Jacó. E Rebeca, a mãe de Jacó, facilitou essa bênção. Nossa Senhora está presente na pessoa de Rebeca. Nós estamos presentes na pessoa de Jacó. E Isaac representa a bênção do Pai Eterno. O nosso irmão é Jesus Cristo. Nosso irmão que tem todos os dons, cuja vida tem mérito, e Nossa Senhora vai dar para nós. Então, Rebeca representa Maria, Jacó é o símbolo dos predestinados, Esaú é o símbolo dos réprobos, e Isaac é o símbolo do Pai Eterno. Notem que quando Isaac chama Jacó para perto de si, ele diz assim, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Esses rapazes também, a voz deles continuará voz humana, mas as mãos, os trabalhos, as virtudes são do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem garante isso é Nossa Senhora. Ela diz assim para o pai, abençoe esses meninos, abençoe esses rapazes. Mas ele não tem nada nas mãos, tem as obras de Jesus Cristo. A voz é a voz humana, é a voz de Jacó, mas o que eles fizeram, o que eles vão fazer no seminário é trabalho de Jesus, de Esaú. Manos são as mãos de Esaú. E o Pai Eterno vai dar uma grande bênção para esses jovens, graças a Nossa Senhora. O padre Ascano Brandão, naquele artigo que eu dei para vocês lerem, fala que a batina cobre o homem todo e deixa fora a cabeça, as mãos e os pés. A cabeça para pensar, a cabeça para amar, a cabeça para olhar, para falar as coisas de Deus, para pregar as coisas de Deus. As mãos para agir, para trabalhar por Deus Nosso Senhor, são as virtudes, e os pés para evangelizar, para andar atrás da ovelha perdida, para pregar o Evangelho por toda parte. Finalmente, nós estamos no mês de São José. Não só no mês de março, que a piedade cristã dedica a São José, mas na novena de São José. O que São José nos ensina? Tantas coisas. A não fugir da nossa responsabilidade. Mas hoje em dia é difícil. Há muito jovem, há muita criança que não quer ser padre, que confia mais em si do que em Deus. Se Deus chamou a nós, vamos confiar em Deus Nosso Senhor, com toda humildade. Como São José, não fugiu. Graças à vontade de Deus, graças à oração do povo, não é firmado, não é apoiado nas minhas virtudes. O que nós vamos aprender de São José? A fidelidade, o amor, a consagração a Jesus e a Maria, o respeito, a pureza de coração. Cordis mundicia, a inocência da ação no serviço dos altares. Que oração tão bela que nós rezamos, o padre reza como preparação para a comunhão, para a Santa Missa, e que a igreja nos coloca nos lábios. Ó feliciam virum beatum Iosef, ó feliz varão José, a quem foi dado ver a Deus que muitos reis quiseram ver e não viram. Não só ver, mas também ouvir e não ouviram. E não só ver e ouvir, mas carregar, beijar, vestir e guardar. Quantos pontos de contato entre a missão de São José e a nossa? Nós comungamos todos os dias, não é só o padre, os fiéis também comungam todos os dias. Com que respeito nós vamos tratar o menino Jesus? Com que respeito São José tratava o menino Jesus? Deus, quando lhe disse novos regalos, sacerdócio, Deus deu a todos o sacerdócio comum,
Mas a nós, padres, o sacerdócio hierárquico, o sacerdócio ministerial, o sacerdócio que nos dá o poder de consagrar o pão e o vinho, de perdoar os pecados em nome de Jesus, vós foste convidado para essa missão. Presta quesmus, o sicut beatus Iosef, unigento filium tuum, natum ex Maria Viri, suis manibus, reverenter tratare merit et portare. Dai-nos, nós vamos receber essa missão de cuidar, de espalhar Jesus, de cuidar de Jesus, de tratá-lo com respeito. Ita nos fatias concordis mundicia, et operis innocentia tui sanctis altaribus de servire. Fazer que nós sirvamos aos altares com o coração limpo e a inocência das nossas obras. O sacrosanto finitui corpus et sanguinem ode et insumamos, para que nesse dia nós recebamos bem a hóstia consagrada, et in futuro século premium abere meriamur eterno, e recebamos no final da nossa vida o prêmio da glória eterna. Finalmente, o último ponto de reflexão, Nosso Senhor contou uma parábola da veste e do homem que tinha do banquete, que tinha que ter a veste nupcial para participar do banquete. Depois o rei foi olhar e havia lá um homem que não tinha veste nupcial. Como é que você entrou aqui sem a veste nupcial? Que coisa terrível para o padre se ele morre sem a batina. Tirou a batina, lançou a batina às urtigas, como se costuma dizer. Trocou a batina por um outro hábito. Nosso Senhor quer ver a gente de batina. De batina. O povo quer ver a gente de batina. Ali vai um padre. Ele nos fala do céu. Imagina no final da nossa vida, a gente comparece diante de Deus. Onde é que está a sua batina? Era mais confortável andar sem batina. A batina era preta, muito feia. Mas a criança te conhecia, era pela batina. O jovem te conhecia, é pela batina. Uma vez eu atendi a confissão na fila de um ônibus. Um rapaz falou assim: padre, eu queria confessar. Como é que ele me conheceu? Pela batina. Cada padre tem uma história para contar. Não é? É a batina que faz o padre? Não. Mas a batina lembra ao padre que ele fez uma consagração. Ele pertence a Deus. E por isso o povo deve ser muito exigente com o padre. Quando o povo diz assim: o padre é que é muito amigo, ele tirou a batina e ele bebe cachaça conosco. Mau sinal, mau sinal. O povo não é exigente conosco, então não exige que nós vivamos uma vida de Jesus Cristo. Exijam de nós padres uma vida ilibada. A moça, a senhora, se ela vai usar uma roupa decente, ela olha o padre e vê ali um exemplo. O padre está com a batina. Então é preciso que o povo veja no nosso modo de vestir um exemplo para nós. Que alegria aqui para Bom Jesus, quando veem o padre, que alegria para o padre também ver 2 seminaristas, não é? Vindo daqui da paróquia, vindo receber a batina. É um prêmio para o povo que se veste direitinho, para o povo que tem amor a nosso Senhor Jesus Cristo, vão se aproximando de nosso Senhor. Portanto, sejam exigentes com o padre, com os padres. Ao mesmo tempo, compreensão, que o povo tem, sabe que nós somos humanos, mas sabe que o padre recebeu de Deus nosso Senhor uma missão. Ele tem a obrigação de cumprir essa missão. Diante de Deus nosso Senhor, ele vai responder. E o povo pode ajudar. Pode ajudar nesse sentido. O Senhor é padre. Onde quer que o Senhor vá, o Senhor é padre. O Senhor é padre. Até no inferno, o Senhor é padre. Então vamos procurar pedir a Deus nosso Senhor que o padre se lembre que ele é padre aqui nesse mundo. É uma caridade. E ajude o padre a não manchar a sua veste, a não manchar a sua batina. É a confiar em nosso Senhor, a ter essa fidelidade até a morte. De tal maneira que quando o dono do banquete, o dono da igreja, vier nos requisitar, nos chamar, nos encontrar revestidos da veste nupcial, da graça e, portanto, com a batina e com a nossa fidelidade à nossa missão.
Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.